Como fazer amigos e influenciar pessoas. No resumo de Como fazer amigos e influenciar pessoas, o autor Dale Carnegie explica como é possível atrair olhares e moldar comportamentos através de métodos simples, porém eficazes. Marcamos este texto para você. Resumo de Como fazer amigos e influenciar pessoas. Antes de tudo, você precisa saber que o livro Como fazer amigos e influenciar pessoas chegou à sua 52ª edição. Como resultado desse sucesso, a obra vendeu mais de 50 milhões de cópias em todo o mundo, sendo traduzido para mais de 40 línguas. A grande vantagem dessa obra literária está no fato dela se manter atual, mesmo depois de tantos anos. Em resumo, o livro é dividido em princípios. Isto é, regras e técnicas que, de acordo com o próprio autor, quando seguidas, são capazes de tornar alguém mais influente e muito mais atraente para conquistar novos amigos. O texto original foi escrito para servir de apostila de um dos cursos ministrados por Dale Carnegie. Em síntese, a ideia era complementar as aulas de relacionamento pessoal. Aulas essas, que estavam sendo ministradas após a Grande Depressão de 1929, nos Estados Unidos. Segundo o autor, a ideia do livro sempre foi auxiliar as pessoas na compreensão sobre os relacionamentos interpessoais. Acontece que o sucesso da apostila foi tremendo. Como resultado, Dale Carnegie transformou seu conhecimento em livro, que por sua vez, foi o livro de venda mais rápida de todo o mundo. Sob o mesmo ponto de vista, na época, foram mais de 3 milhões de cópias vendidas em língua inglesa. Em primeiro lugar, Carnegie diz que, para se relacionar bem com os outros, você deve procurar ver o mundo através dos olhos do seu interlocutor. Deve colocar-se genuinamente no lugar do outro. Fazendo isso, perderá a capacidade de criticar, julgar ou condenar o próximo. O resumo de Como fazer amigos e influenciar pessoas se inicia com os 3 princípios para lidar com as pessoas. São eles: não critique, não condene, não se queixe. De acordo com o primeiro princípio, para conseguir se aproximar de outras pessoas e assim, tornar-se amigo delas, não se deve procurar defeito no outro. Afinal, ninguém gosta de viver ao lado de pessoas que reclamam o tempo todo. O autor fala da importância em ter empatia pelo outro, antes de criticá-lo. Faça um elogio honesto e sincero antes de tudo. Elogiar, exaltar e ter profunda admiração são ingredientes essenciais para conseguir se envolver com alguém. Mas, Dale Carnegie explica que é preciso ser sincero, pois, as pessoas reconhecem um falso elogio e não gostam disso. Portanto, é preciso aprender a enxergar o que, de fato, há de bom nas outras pessoas. Feito isso, é preciso dizer a elas: desperte na outra pessoa um ardente desejo. O último princípio para lidar bem com as pessoas se refere a criar um desejo incontrolável em alguém. Despertar o desejo não é algo simples de se fazer. Mas, se você conseguir motivar a pessoa, trazendo-a para perto da sua ideia, o caminho fica mais curto e o elo entre vocês é certeiro. 6 princípios para fazer as pessoas gostarem de você. Em seguida, o livro fala sobre os 6 princípios para fazer com que as pessoas gostem de você. São eles: interesse-se sinceramente pelas outras pessoas. Ser simpático e demonstrar interesse no que dizem e fazem é a melhor forma de conquistar as pessoas. Sorria, e isso não é tão simples quanto parece. Mas o autor explica que um sorriso representa satisfação e, por isso, pode servir para melhorar o dia de alguém. Sorria. Lembre-se de que o nome de um homem é para ele o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. A ciência já comprovou que, ao falar o nome da pessoa, faz com que as pessoas entendam que são importantes. Nesse sentido, sempre que for possível, chame a pessoa pelo nome. Isso pode servir como um gatilho que fará com que as pessoas queiram se aproximar de você. Seja um bom ouvinte, incentive os outros a falar sobre eles mesmos. Em tempos modernos, onde os celulares nos roubam a atenção, seguir esse princípio é um verdadeiro desafio. Mas, Carnegie explica que ouvir de verdade o outro aumenta a confiança entre vocês e, por consequência, faz com que as pessoas gostem mais de você. Fale sobre assuntos que interessem a outra pessoa sempre que possível. Fale sobre coisas que a pessoa gosta. Isso vai lhe ajudar a render o assunto, e obviamente que aproximará vocês. Faça a outra pessoa sentir-se importante, mas faça-o sinceramente. Palavras como obrigado e desculpe podem soar como mágica no ouvido de alguém. Por isso,
não interrompa e enalteça o conhecimento alheio. Como fazer com que os outros pensem como você? Em seguida, o autor ainda cita mais 12 princípios para conquistar as pessoas, fazendo com que pensem como você deseja. O melhor meio de vencer uma discussão é evitá-la. Respeite a opinião alheia. Nunca diga, você está errado. Se errar, reconheça o erro imediatamente e com ênfase. Comece de um modo amigável. Consiga que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. Deixe a outra pessoa falar durante a maior parte da conversa. Deixe a outra pessoa pensar que a ideia é dela. Procure honestamente ver as coisas pelo ponto de vista alheio. Mostre-se simpático às ideias e desejos alheios. Apele para os mais nobres motivos. Dramatize suas ideias. Lance um desafio. Como modificar as pessoas sem as ofender? E, por fim, o autor conclui o livro com mais 9 princípios sobre como liderar com excelência. Comece com um elogio e uma apreciação sincera. Chame indiretamente a atenção sobre os erros alheios. Fale de seus próprios erros antes de criticar os das outras pessoas. Faça perguntas em vez de dar ordens. Não envergonhe as outras pessoas. Elogie o menor progresso e também cada novo progresso. Seja caloroso em sua aprovação e generoso em seu elogio. Dê uma reputação para o outro zelar. Empregue o incentivo. Faça o erro parecer fácil de corrigir. Faça a outra pessoa sentir-se satisfeita fazendo o que você sugere. Em suma, Dale Carnegie nos ensina lições valiosas sobre como os seres humanos foram feitos para viver em comunidades. E, sendo assim, se cada um de nós despertar o desejo genuíno de servir o outro, conseguiremos fazer do mundo um lugar melhor. Confira outros resumos do Resumindo e descubra novos livros.